As redes desbalanceadas para muitos projetistas é um terror na hora de fazer o cálculo de potência, porque a conta realmente é grande, só que a conta é muito simples. E nesse vídeo eu vou te ensinar um método para você fazer o cálculo de potência de uma rede desbalanceada. Esse cálculo da rede desbalanceada nós vamos fazer usando a mesma linha de raciocínio que nós utilizamos na hora de fazer o cálculo de uma rede balanceada. Inclusive, se você ainda não viu o nosso vídeo de como fazer o cálculo de uma rede balanceada, aproveita, vou deixar um link aqui para você assistir agora esse vídeo antes da sequência no nosso cálculo da rede desbalanceada. Mas a ideia é o seguinte, nós vamos descobrir a potência de transmissão do nosso equipamento e nós vamos subtrair as atenuações da rede até chegar na caixa onde a gente quer fazer a nossa aferição, onde nós precisamos saber o nível de sinal. O que tem de diferente no balanceado e o desbalanceado é que no desbalanceado a gente tem mais componentes, tem mais elementos, existem outras atenuações e a conta fica um pouquinho mais difícil. Bom, no primeiro momento a gente precisa o quê? A gente precisa dimensionar os splitters desbalanceados, ou seja, definir qual vai ser a sequência de splitters que nós vamos utilizar. Depois que a gente definiu a sequência, agora sim é o momento de fazer a conta. Então nesse momento eu vou te ensinar como fazer o dimensionamento dos splitters desbalanceados. E depois que a gente já fez o dimensionamento, aí sim é o momento da gente realizar a nossa conta. Seguindo esse passo a passo, dificilmente você vai ter que voltar no dimensionamento e trocar algum splitter. Provavelmente você já vai acertar de cara nessa distribuição e na conta também. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos o seguinte cenário. Nós temos um sinal que sai da nossa OLT, nós temos o nosso concentrador, a nossa OLT, e vamos supor que nós temos um ramal com 4 caixas de 1/16. Qual é o objetivo do dimensionamento dos desbalanceados? O grande objetivo é entregar a mesma intensidade de sinal para todas as caixas, porque se todas as caixas recebem o mesmo nível de sinal, a saída delas vai ser tudo muito parecido. Se eu tiver uma diferença muito grande na entrada do splitter, essa diferença ela vai se refletir na saída também. Então o próximo passo é a gente justamente distribuir as caixas desbalanceadas, os splitters desbalanceados e já definir qual vai ser o percentual. Se é um splitter 10/90, 20/80, 15/85. E aqui uma coisa importante, não existe uma regra que você sempre tenha que usar uma determinada sequência de splitters. Não, você tem que dimensionar conforme a sua rede, porque muda a quantidade de conexões, de fusão, de distância, de caixas, e por isso você precisa dimensionar e fazer o cálculo de potência. Então eu vou desenhar aqui na minha topologia agora os nossos splitters desbalanceados saindo aqui com o sinal da nossa porta. Bom, o que nós temos aqui? Saiu o sinal da nossa porta PON, entrou na fibra, nós temos o primeiro splitter, onde uma parte do sinal fica para essa caixa e a outra saída vai enviar uma parte do sinal para a próxima caixa. Na segunda caixa a mesma coisa, uma parte do sinal fica e o restante vai para a terceira, e na terceira caixa a mesma coisa, uma parte alimenta a própria caixa de atendimento e a outra parte vai direto para a última caixa. Por que nessa última caixa a gente não tem um splitter aqui desbalanceado? Porque eu não preciso continuar para uma quinta caixa, por exemplo. Nesse cenário aqui, nós temos 4 caixas, então nós vamos utilizar 3 splitters desbalanceados. Se no seu cenário você tiver 8 caixas, você vai usar 7 desbalanceados. Se tiver 10 caixas, você vai usar 9 splitters desbalanceados. Essa é a sequência da topologia que eu vou mostrar aqui para você. E agora a gente faz o dimensionamento desses splitters. E para fazer o dimensionamento eu vou te ensinar de uma forma muito fácil, que eu geralmente ensino nos meus cursos de projeto para os meus projetistas no Brasil inteiro, que é o seguinte. Você tem que pensar o seguinte, está vindo o sinal aqui, e esse sinal, indiferente de quantos dB seja, a gente não precisa saber agora quantos dB,
Mas indiferente de quanto seja, eu preciso dividir para 4 caixas. Se eu tenho 100% de luz e eu vou dividir para 4 caixas, eu preciso mandar 25% de luz para cada caixa. Então, nesse caso aqui, a minha sugestão é utilizar um splitter que seja 25-75, ou seja, uma saída que tenha 25% de luz e a outra 75% de luz. A saída com a maior intensidade de luz vai ser a saída que vai alimentar as próximas caixas. E a menor intensidade é o que vai alimentar essa caixa aqui. Legal. Vamos para a próxima caixa. Na próxima caixa, qual tem que ser a minha conta? Que eu tenho uma certa intensidade de luz, porém eu tenho 3 caixas agora. Então se eu tenho, vamos supor, 100% de luz e eu preciso dividir para 3 caixas, eu precisaria utilizar um splitter 3366. Só que isso não existe, então eu tenho que escolher entre o splitter 3565 ou, de repente, trabalhar com o splitter 3070. Nesse caso aqui, eu vou colocar um splitter 3070, porque eu vou deixar um pouquinho mais de sinal para aquelas caixas que estão mais distantes do que essa caixa aqui. Beleza, vamos para a próxima caixa. Lá na nossa terceira caixa, onde a gente vai alimentar a caixa 3 e a caixa 4, nós precisamos dividir para essas 2 caixas aqui. E agora eu tenho 2 opções. Eu posso trabalhar com um splitter balanceado 50-50 ou eu posso trabalhar com um splitter 45-55, deixando mais sinal para essa caixa aqui. Se essas 2 caixas estão próximas, eu utilizaria um splitter balanceado 50-50, porque o nível de sinal delas vai ser um nível muito parecido. Legal. Nesse momento, então, nós fizemos a distribuição dos splitters desbalanceados, o dimensionamento desses splitters, e agora eu sei que nesse caso eu vou usar um 25-75, 30-70, 50-50. Bom, com isso a gente pode começar agora o próximo passo para fazer a conta, que é verificar a potência de transmissão e subtrair com todas as atenuações. Potência de transmissão, vamos combinar que nessa topologia aqui eu tenho a mesma potência de transmissão que eu usei lá no vídeo do cálculo balanceado, que é de mais 5 dBm. A potência de transmissão do meu laser é de mais 5 dBm. Agora eu preciso saber as atenuações que eu tenho nesse segmento aqui. Então vamos lá. Na porta PON da minha OLT eu vou ter um conector. Entre a porta PON da minha OLT e o meu DIO, eu vou ter outro conector. Ok. Dentro do DIO, antes desse sinal continuar pela fibra na rua, eu vou ter uma fusão. Na chegada desse sinal no primeiro splitter desbalanceado, eu vou ter uma fusão. Na saída do desbalanceado com a CTO, eu vou ter mais uma fusão para unificar esses dois aqui. Na saída desse desbalanceado para o próximo desbalanceado, eu vou ter mais uma fusão. Na chegada do segundo desbalanceado, fusão. Na saída do segundo desbalanceado com a CTO, fusão. Na saída do segundo para o terceiro, fusão. Na chegada do terceiro desbalanceado, mais uma fusão. Entre o terceiro desbalanceado e a CTO, fusão. Aqui eu tenho mais uma fusão na saída do terceiro e mais uma fusão na chegada da quarta caixa. Então, observe o seguinte, uma rede desbalanceada, nós temos mais fusões, então nós vamos ter mais atenuações. E é muito importante você colocar isso na conta, porque isso pode fazer diferença no nível de sinal. Inclusive, depois que você fizer a conta, se você perceber uma variação muito grande de sinal, pode ser que você tenha que mudar um pouquinho aqui algum splitter para compensar essa variação. É por isso que não existe uma regra de quais splitters você tem que utilizar, porque muda conforme as fusões. Tem provedores que têm 5 fusões já antes de chegar na primeira caixa. Tem outros que têm 5 fusões aqui no meio, por exemplo, isso vai alterar o nível de sinal. Bom, vamos começar agora então a relacionar essas atenuações aqui no nosso cálculo de potência. Vamos começar pelo elemento distância. A distância, existe uma atenuação, existe uma certa atenuação em função da distância. Então vamos lá. Em distância, eu vou sinalizar aqui como este símbolo de distância, eu vou ter uma distância diferente para cada caixa. Então eu vou precisar calcular primeiro a atenuação, o nível de sinal, o cálculo de potência. O primeiro cálculo que a gente vai fazer é para a primeira caixa.
O próximo cálculo para a segunda, depois para a terceira e depois para a quarta. Não tem mágica, nós vamos precisar fazer 4 cálculos de potência aqui, porque esse ramal tem 4 caixas. Bom, vamos supor que eu tenho 500 metros entre a minha OLT e a primeira caixa. Então eu vou colocar aqui que eu tenho 500 metros vezes a atenuação de 0,25 dB por quilômetro. Importante, eu tenho 500 metros, eu tenho 0,5 quilômetros. Então, o meu resultado aqui vai ser 0,125 dB de atenuação por distância. Depois disso, nós temos os nossos conectores, que eu vou representar com um quadrado. Nós temos um conector aqui, um na OLT, um no DIO. Nós vamos ter mais um conector na CTO e um conector no Power Meter para a gente conseguir fazer o nosso teste. É como se eu estivesse com um Power Meter aqui plugado nessa primeira caixa. Então eu tenho 4 conectores vezes 0,5 dB por conector, eu vou ter 2 dB de atenuação no máximo em conexões. Bom, fusões. Agora eu tenho que somar quantas fusões eu tenho para a primeira caixa. Então eu tenho 1, 2, 3 fusões para o sinal chegar nesta primeira caixa aqui. Se fosse na segunda, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 fusões. E cada caixa que está mais distante da nossa LT aumenta a quantidade de fusões. Então eu tenho aqui 3 fusões vezes 0,1 dB por fusão. Próximo elemento que eu vou colocar aqui são os splitters. E aqui eu preciso ter muito cuidado. O primeiro splitter que eu tenho aqui desbalanceado, ele é um splitter 2575. A saída do splitter de 25%, ela atenua 6,95 dB. Ele gera uma atenuação de 6,95 dB a saída de 25%. A saída de 75% ele atenua menos, porque ele manda mais sinal. Mas o que me interessa agora é apenas a saída de 25%. E depois eu tenho o nosso splitter de 1 para 16, que é o nosso splitter de 1 para 16, que atenua 13,7 dB. Uma coisa importante, quais os valores que você tem que utilizar nas atenuações? Eu estou utilizando os valores de referência que geralmente o mercado utiliza e que nós utilizamos também. Aqui nesse vídeo eu estou deixando um link para você fazer o download de uma colinha aqui da Fiber School, onde possui todos esses valores de referência para te ajudar na hora que você for fazer o seu cálculo. Bom, beleza. Agora que eu tenho todas as atenuações, eu preciso somar quanto que a minha rede está atenuando. Nesse caso aqui, eu somando todos os valores, a minha rede está atenuando 23,07 dB. 23,07 dB não é o nível de sinal, é a atenuação total da nossa rede. Para saber o nível de sinal desta primeira caixa aqui, a gente vai fazer uma continha muito simples, que é os mais 5 dB menos os 23,07. O nível de sinal vai ser menos 18,07 dBm. Este é o nível de sinal da primeira caixa de atendimento de um ramal desbalanceado. Agora, o próximo passo é o seguinte, é repetir essa conta para a segunda caixa, e depois para a terceira, e depois para a nossa quarta caixa. Bom, vamos fazer a conta da segunda caixa nesse mesmo papel aqui para a gente aproveitar a nossa topologia e não perder. O que vai mudar? Bom, agora eu tenho que olhar de novo todo o segmento e analisar por onde o sinal passa para chegar na segunda. Então o que eu tenho? Eu tenho agora mais 500 metros, eu vou levar em consideração como se eu tivesse 1 km até a segunda caixa. Então agora eu tenho em distância 1 km, então eu vou ter 0,25 dB em atenuação por distância. Conectores, eu continuo tendo 4 conectores, 2 aqui mais 2 com um Power Meter, então eu continuo tendo 2 dB de atenuação em conectores. O meu splitter, as minhas fusões, primeiro, né? As minhas fusões agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fusões, então vou ter 0,5 dB de atenuação por fusões. Depois disso, começa a entrar aqui os splitters desbalanceados. E aí uma coisa importante, você tem 2 splitters desbalanceados.
por onde o sinal vai passar. O sinal vai passar primeiro por um splitter 2575 pela saída de 75 e depois vai passar pela saída de 30% do segundo splitter. E aí você vai ter que somar duas atenuações. A primeira é a atenuação de... A primeira atenuação ela é de 1.7 dB e a segunda atenuação é de 6 dB. Essas são as duas atenuações somando esses dois splitters aqui. Dando sequência, a gente tem o nosso splitter de 1:16 que atenua 13.7 dB. E aqui estão todas as atenuações do sinal para percorrer este caminho aqui. Moral da história é que esse nosso segundo ramal ele vai atenuar um pouco mais porque tem mais elementos. Nós estamos atenuando 24.15 dB. Nível de sinal da segunda caixa vai ser os mais 5, a potência de transmissão, menos aquele valor de 24.15, que é menos 19.15 dBm. Menos 19.15 dBm. Muito próximo da primeira caixa. Essa é a sacada do dimensionamento da rede. Você precisa ter nível de sinal muito parecido em todas as caixas. Não faz sentido você ter um nível de sinal de menos 18 na primeira e menos 24 na última caixa, por exemplo. Você precisa equilibrar isso. Equilibrar como? Através dos splitters desbalanceados. Bom, vamos fazer a conta então para a terceira caixa. Eu vou tentar fazer a conta aqui em cima, para a gente não precisar ficar trocando de papel. Essa aqui foi a primeira, essa aqui foi a segunda e agora a gente vai fazer para a terceira caixa. Como vai ser a conta para a terceira caixa? Bom, distância eu tenho 1,5 km agora, eu tenho 0,25 vezes 1,5, eu tenho aproximadamente 0,37 dB de atenuação por distância. Conectores, eu tenho 4 conectores, eu vou ter os meus 2 dB de atenuação por conexão. Fusões, para a terceira caixa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fusões. Splitters desbalanceados, olha só, o splitter desbalanceado agora eu tenho 13 splitters, então eu tenho que pegar a atenuação do 75, eu tenho que pegar a atenuação do 70 e eu tenho que pegar a atenuação do 50%. Então no somatório nós vamos ter aqui 1,7 dB, que é o de 75, nós vamos ter 1,9 dB, que é o de 70%, e esse aqui que é um splitter balanceado, que é 50-50 na verdade, a gente vai ter uma atenuação de mais 3 dB e meio, preciso somar tudo isso. E nós temos também o nosso splitter de 1:16, que atenua 13.7 dBm. Pronto, estão aqui todas as minhas atenuações. Somando elas, olha só, somando elas, nós temos uma atenuação de 24,07 dB, somando todas as atenuações. Ah, Machado, por que as atenuações da terceira caixa deram melhores do que as atenuações da segunda caixa? Por conta do splitter 3070. Se esse splitter aqui, por exemplo, fosse 3565, essa atenuação aqui ia ser maior, ia ser o contrário. Bom, o nível de sinal então na nossa terceira caixa vai ser os mais 5 menos os 24,07. O nível de sinal aqui então vai ser menos 19,07 dBm. Bom, agora a gente precisa fazer o cálculo para a quarta caixa. Só que olha só que interessante. Nessa topologia aqui, eu deixei o último splitter como 50-50. Se a gente for analisar entre a terceira e a quarta caixa, qual é a diferença delas? A diferença é apenas uma fusão a mais e mais 500 metros. Essas são as únicas diferenças para essa caixa aqui. Então eu posso até aproveitar essa última conta aqui, porque aumentou só um pouquinho a atenuação. Então eu vou pegar esse sinal que eu obtive aqui e eu vou diminuir ainda mais uma fusão e eu vou diminuir a distância de mais 500 metros de fibra. Mais uma fusão, então eu vou perder 0,1 dB
nessa conexão e eu vou perder também mais 0,125 dB em distância. Moral da história, o meu sinal aqui ele vai ser menos, a gente vai perder 0,125 e 0,1. A gente vai perder 0,2, vamos arredondar, 0,3 a gente vai perder entre a terceira e a quarta caixa. Então nosso nível de sinal vai ser algo muito próximo desse valor aqui, de menos 19,07. A gente vai ter um valor de menos 18, alguma coisinha, quase menos 19. Algo muito próximo. Se esse splitter aqui fosse um splitter diferente, fosse um splitter 55, 45, essa caixa aqui teria um nível de sinal diferente. Bom, te mostrei um exemplo aqui com 4 caixas. Mas a ideia é a mesma, para 8, para 10, para 12, para 16 caixas. Para te ajudar nessa conta, eu tenho uma coisa para você aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo eu estou deixando um outro link agora, que é uma planilha de cálculo desbalanceado. A planilha, ela faz essa conta para você. Você preenche com os splitters que você quer utilizar e a planilha vai dizer qual é o nível de sinal de cada uma das caixas de atendimento. Essa planilha eu deixei ela preparada para até 16 CTOs. Basta você ir preenchendo as informações. Os campos que você tem que preencher nessa planilha são os campos que estão em amarelo. Então você vai colocar a potência de transmissão da sua porta-PON e você vai preencher lá quantas fusões, quantas conexões e você vai escolher qual é o splitter desbalanceado que você quer utilizar e qual é o splitter de atendimento. A planilha ela serve para te ajudar na hora do perrengue de você ter que fazer a sua conta da sua rede desbalanceada. Uma coisa importante, as fórmulas que eu utilizei nessa planilha, elas estão disponíveis a partir do Office de 2010, então tem que ser uma versão superior a 2010. Se você tiver um Office mais antigo, tipo um Office 2007, vai ter problema e a planilha não vai funcionar. E o mesmo se for outras ferramentas de Excel que não sejam do Office. Bom, com a planilha agora, moleza, né? Não tem mais desculpa de não calcular mais o nível de sinal porque é algo complexo. Você viu que eu fiz isso em alguns minutos aqui explicando cada detalhe, mas com a planilha fica muito mais fácil. E para você que ficou assistindo esse vídeo até agora, nesse momento, eu tenho mais um presente além da planilha. Estou deixando aqui também para você um cupom de 20% de desconto no meu curso de projetos FTTH 3.0, onde eu ensino a fazer o dimensionamento correto de uma rede FTTH, inclusive fazer o cálculo de uma forma avançada, tudo no bit, tudo nos mínimos detalhes para fazer a sua rede FTTH. Aproveita e já coloca aí nos comentários também qual o perrengue que você passou já na hora de fazer uma conta de uma rede desbalanceada, se você de repente já fez uma conta desbalanceada ou se você não fez uma conta de uma rede desbalanceada. Eu acredito que esse método aqui ele é muito simples e vai te ajudar na hora de você fazer a sua conta. Gostou do vídeo? Então curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, aproveita e já se inscreva no nosso canal também. Valeu e eu te vejo num próximo vídeo.